A gente precisa agradecer ao Lindbergh Farias. Sério. Em um único post, o petista conseguiu fazer mais pela direita do que meses de articulação. Ele, que se acha o grande defensor do sistema, abriu a boca para atacar e acabou confessando o crime de lawfare e entregando a cabeça do seu amigo, Alexandre de Moraes, para Donald Trump. É a prova de que, às vezes, o nosso maior aliado é a completa falta de inteligência do nosso inimigo. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a beleza quase que cômica do que aconteceu, porque este episódio, para mim, é o retrato perfeito de como a arrogância e a falta de preparo podem destruir a mais bem montada das narrativas. É a história de um tiro que não apenas saiu pela culatra, mas que ricocheteou e acertou em cheio o próprio atirador e o general que ele tentava proteger. E o protagonista dessa atrapalhada toda é, como vimos, o deputado Lindbergh Farias. Para a gente entender o tamanho do erro dele, a gente precisa, primeiro, entender o que ele estava tentando fazer. A pressão internacional sobre o Supremo Tribunal Federal está no seu auge. A Lei Magnitsky já era uma realidade para o ministro Alexandre de Moraes e a ameaça de novas sanções está no ar. Nesse clima, o advogado que representa os interesses de Donald Trump no Brasil, Martin De Luca, fez uma postagem questionando o passado do próprio Lindbergh, lembrando de seu envolvimento em delações da Odebrecht. Era uma provocação, uma forma de questionar a moral de quem tanto ataca os outros. E o que um político experiente e inteligente faria? Talvez ignorasse. Talvez respondesse de forma elegante, se defendendo e voltando ao ponto principal. Mas o Lindbergh Farias não é um político experiente e inteligente. Ele é, na minha opinião, um militante. E um militante não debate, ele ataca. Movido por essa ânsia de lacrar, de mostrar serviço para a sua bolha, ele resolveu escrever uma resposta que ele deve ter achado que seria demolidora, e foi. Só que demoliu o próprio lado. Vamos analisar o que ele escreveu. Ele tentou ser irônico, chamando o advogado de Trump de vassalo político. Ele tentou criminalizar atitudes que não são crimes, como o fato de Jair Bolsonaro ter se abrigado na embaixada da Hungria ou de sua nora ter redigido um pedido de asilo. Isso, em qualquer lugar do mundo, é o exercício de um direito, não um crime. Mas o pior, o erro fatal, a confissão que vai ecoar por muito tempo, veio no final. Depois de atacar o advogado e de dizer que tudo era uma conspiração, ele encerrou com a frase que selou o destino de seu argumento. Ele disse, referindo-se a Bolsonaro: "No julgamento, Bolsonaro será condenado e preso, goste ou não o seu patrão em Washington." Eu quero que você pare e pense no que ele disse. Bolsonaro será condenado e preso. Ele não disse, eu acho que ele será condenado, ou, se as provas forem confirmadas, ele será condenado. Não. Ele usou o futuro do presente, o tempo verbal da certeza. Ele fez uma afirmação categórica, como se o resultado do julgamento já fosse uma carta marcada, uma mera formalidade a ser cumprida. Em sua ânsia de parecer forte, de intimidar o advogado americano, ele simplesmente confessou com todas as letras aquilo que a direita brasileira vem denunciando há anos, que o processo contra o Bolsonaro não é um processo jurídico, é uma perseguição política com uma sentença já definida. E o que aconteceu em seguida? O checkmate. O advogado do Trump, o Martin De Luca, que ao contrário do Lindbergh, parece ser um homem extremamente inteligente e preparado, não precisou de muito. Ele apenas pegou a confissão que o petista lhe deu de bandeja e a usou para destruir a narrativa inteira. A resposta dele foi uma obra-prima de ironia e precisão. Ele começou lembrando novamente o Lindbergh do seu próprio passado, daquele pequeno caso de propina de 4,5 milhões que simplesmente desapareceu. E aí ele deu o golpe final. Ele disse, e eu traduzo livremente: "Obrigado por confirmar o que todo mundo já sabia." E isso é um exemplo clássico de lawfare. E aqui a gente precisa parar para entender o poder dessa palavra. Lawfare. Lawfare é o uso da lei como arma. É quando um grupo político consegue aparelhar o sistema de justiça, colocando juízes, promotores e advogados alinhados com sua ideologia e passa a usar os processos, as investigações, as denúncias, não para buscar a justiça, mas para perseguir, para aniquilar
seus adversários políticos. Não é mais preciso usar a violência física, como nas ditaduras antigas. A violência agora é processual, é psicológica, é financeira. Você destrói a reputação, congela os bens, tira os direitos políticos, tudo com uma aparência de legalidade, tudo carimbado por um juiz. É a tirania vestida com a toga. Quando o advogado do Trump diz que o Lindbergh descreveu é um exemplo clássico de lawfare, ele está dizendo para o mundo inteiro: vejam, não somos nós que estamos acusando. É o próprio líder do partido do governo que está confessando como as coisas funcionam no Brasil. Ele está nos dizendo que o resultado do julgamento do maior opositor do governo já está decidido antes mesmo de o julgamento acabar. Isso tem um nome, e o nome é lawfare. A burrada do Lindbergh foi de uma magnitude que eu acho que ele mesmo ainda não entendeu. Ele deu de graça a prova que a defesa do Bolsonaro e que os críticos internacionais do STF precisavam. Ele entregou a arma fumegante. A partir de agora, qualquer tentativa do Itamaraty, do STF ou da grande mídia de dizer que o processo contra o Bolsonaro é justo, que ele respeita o devido processo legal, vai esbarrar nessa frase. Como eles podem alegar imparcialidade se o líder do partido do governo já anunciou o veredito? A defesa do sistema, que já era frágil, agora se tornou simplesmente indefensável no cenário internacional. E é por isso que eu digo que, às vezes, o nosso maior aliado é a falta de inteligência do nosso inimigo. O Lindbergh, na sua tentativa de ser o soldado fiel, o defensor do sistema, acabou sendo o seu maior sabotador. Ele foi o amigo da onça, perfeito para o Alexandre de Moraes. O Moraes e seus aliados no STF e na imprensa vêm tentando a duras penas construir uma narrativa de que são os guardiões da legalidade, de que o processo contra o Bolsonaro é técnico. E aí vem o Lindbergh e, com um único tweet, rasga essa fantasia e mostra para todo mundo que o rei está nu. Ele mostra que a motivação é política, que o objetivo é a condenação e que a justiça é apenas um detalhe inconveniente no meio do caminho. O que essa história toda nos ensina é sobre o perigo da arrogância e da mentalidade de bolha. O Lindbergh e a turma dele estão tão acostumados a falar apenas para a sua própria militância, a viver em uma câmara de eco, onde todos concordam com eles, que eles perderam a noção de como suas palavras soam para o mundo real. Ele escreveu aquela mensagem pensando em agradar a sua base, em parecer combativo. Ele não parou para pensar que um advogado internacional, que o governo americano, que o mundo estaria lendo e analisando cada vírgula. E nessa falta de percepção ele entregou o jogo. Para mim, a lição que fica é a de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um jeito de aparecer. E às vezes ela aparece das formas mais irônicas, vindo da boca de quem menos se espera. O Lindbergh Farias, que tem um histórico tão complicado com a justiça, que ele mesmo deveria prezar pelo direito de defesa e pela presunção de inocência, foi quem nos deu a prova mais clara de que esses direitos não estão sendo respeitados no Brasil de hoje. Ele, que tentou ser o herói do seu partido, acabou sendo o herói involuntário da nossa causa. E por isso, como eu disse no começo, a gente só pode agradecer. Obrigado, Lindinho. A sua ajuda foi inestimável. Essa história do Lindbergh é um daqueles momentos em que a gente não sabe se ri ou se chora, mas que no fim nos enche de uma certa esperança. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lindbergh, com essa burrada, entregou a prova do lawfare que o mundo precisava ver? Você acredita que essa confissão vai ter consequências reais para a credibilidade do processo contra o Bolsonaro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa atrapalhada histórica. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade do que aconteceu, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber como a própria esquerda está desmascarando a farsa. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de mostrar a verdade, especialmente quando ela vem da boca deles. Um grande abraço.